Capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo, e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maersalal-Resbas. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai, ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco, e os despojos de Samaria, diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Portanto eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando, e irá passando por ele e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados, dai ouvidos, todos os que sois de terras longínquas, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado, dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração, a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço, e rocha de escândalo, as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão, e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados, e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que choreiam e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome, e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Promessas para os últimos dias. Capítulo 28. Promessas aos pecadores. Cristo só pode salvar aquele que se reconhece pecador. São os pecadores que Cristo veio salvar. Por seu terno amor, Ele está atraindo para si o coração de seus filhos errantes. Nenhum pai terreno poderia ser tão paciente com as faltas e erros de seus filhos, como Deus é com aqueles a quem Ele procura salvar. Ninguém poderia suplicar com mais ternura ao pecador. Jamais lábios humanos proferiram convites mais ternos do que aqueles dirigidos por Jesus aos perdidos. Todas as suas promessas, suas admoestações, são apenas a expressão de seu amor inefável. Ninguém é tão baixo, tão corrupto e vil, que não possa encontrar em Jesus, que morreu por ele, força, pureza e justiça. Se converter de seus pecados, se deter o curso da iniquidade e se voltar com todo o propósito de seu coração ao Deus vivo. Jesus se agrada de que venhamos a Ele como somos, pecadores, impotentes, necessitados. Podemos ir com todas as nossas fraquezas, insensatez e maldade e cair arrependido aos seus pés.
É sua glória estreitar-nos nos braços de seu amor, curar nossas feridas e limpar-nos de toda impureza. Se você se entregar a Ele e aceitá-lo como seu Salvador, por mais pecaminosa que sua vida tenha sido, você será contado entre os justos por consideração dele. O caráter de Cristo toma o lugar do seu e você é aceito por Deus como se não houvesse pecado. Quão cuidadoso é o Senhor Jesus para não dar à alma ocasião de desespero. Como ele protege a alma dos ataques ferozes de Satanás. Se cairmos no pecado por causa de uma surpresa ou engano, por causa das muitas tentações, ele não se desviará de nós e não nos abandona para perecer. Não, não, nosso Salvador não faz isso. Devemos invocar seu sacrifício expiatório para nosso perdão, nossa justificação e nossa santificação. O Cordeiro morto é nossa única esperança. Nossa fé o contempla e faz dele o único que pode nos salvar, e a fragrância da oferta perfeita é aceita pelo Pai. Devemos ter livre acesso ao sangue expiatório de Cristo. Devemos considerar este o privilégio mais precioso, a maior bênção já concedida ao homem pecador. Se aquele que diariamente comunga com Deus erra no caminho, se por um momento deixa de olhar resolutamente para Jesus, não é porque pecou premeditadamente, porque quando vê o seu erro, retoma e fixa os olhos em Cristo. E o fato de ter errado não o torna menos amado ao coração de Deus. Muitas vezes temos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo derrotados pelo inimigo, não somos rejeitados ou abandonados por Deus. Não, Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. O Senhor não exige que façamos algumas coisas dolorosas para obter o perdão dos pecados. Não precisamos fazer longas e cansativas peregrinações ou realizar penitências dolorosas para encomendar nossas almas ao Deus do céu ou expiar nossas transgressões. Mas todo aquele que confessar e abandonar seus pecados alcançará misericórdia. Esta é uma promessa preciosa dada ao homem caído para encorajá-lo a confiar no Deus de amor e buscar a vida eterna em seu reino. Os caídos devem ser levados a sentir que não é tarde demais para se sentirem como seres humanos. Cristo honrou o homem com sua confiança e assim o colocou sob a obrigação de ser fiel à sua honra. Mesmo aqueles que caíram mais baixo, ele os tratava com respeito. Era uma dor contínua para Cristo enfrentar hostilidade, depravação e impureza. Mas ele nunca disse nada para mostrar que sua sensibilidade havia sido ferida ou seu gosto refinado ofendido. Quaisquer que fossem os hábitos viciosos, os fortes prejuízos ou as paixões despóticas dos seres humanos, sempre as enfrentou com ternura compassiva. Talvez Satanás sussurre: você é muito pecador para que Cristo o salve. Reconhecendo que você realmente é pecador e indigno, você pode enfrentar o tentador exclamando: em virtude da expiação, reivindico a Cristo como meu Salvador. Não confio em meus próprios méritos, mas no precioso sangue de Jesus, que me purifica. Cristo toma o pecador em sua mais profunda degradação e o purifica, refina e enobrece. Contemplando Jesus como ele é, o pecador é transformado e elevado até o cume da dignidade, chegando mesmo a assentar-se com Cristo em seu trono. Amados, 14 de dezembro de 2018. Em sonhos, vi que eu estava descendo uma rua com um rapaz, um homem adulto e uma menina de mãos dadas. Nesse caminho, começamos de carro. Logo ficou tão estreito que tínhamos que continuar a pé.
Nos disseram para seguir pela estrada perigosa. E enquanto nos apressávamos, vi um prédio de 3 andares, e em suas varandas e portas, pessoas que os outros admiravam porque haviam falecido e agora estavam lá, movendo-se e conversando com a multidão que estava ali, maravilhada de assistir. Tentei avisar aquela multidão, mas eles estavam tão hipnotizados ao ver em vida seres que já haviam morrido. Foi um momento de sutil emoção, voltar a ver seus entes, já mortos, supostamente vivos novamente. E isso fazia com que seus corações saltassem de emoção. Naquele momento, corri para eles, sem me deter para analisar as consequências. E estes seres, com sutil engano, falaram palavras de união e paz através do bem comum. Eu tentei exortá-los, porque aquelas maravilhas que eles escutavam faziam com que ficassem como hipnotizados. Era um grande engano. Não havia nada que os fizesse desistir de ouvir e aceitar o que foi dito por esses demônios transformados em seus familiares. Então eu disse: ó Senhor, que feitiço é esse? E me disseram: eles sempre creram em palavras enganadoras e sutis. Sua vida foi emocionalismo e não racionalismo. Eles não se detiveram para pensar causa e efeito, e hoje são presas desse engano sutil. Seus pés sempre se firmaram na areia, porque a rocha para eles era muito dolorosa. A conveniência era colocada no lugar da consistência, e eles estavam acostumados a chamar o bem mal e ao mal bem. Por isso, o espiritualismo entrou em suas vidas e eles estenderam as mãos. Por isso, o espiritismo entrou em suas vidas e eles estenderam as mãos. Nesse momento, amados, despertei. Acordei com uma dor tão grande em meu coração, uma dor tão profunda no meu ser, porque, amados, são coisas que há muito tempo foi nos deixado saber que iam acontecer. No entanto, quando elas ocorrem, não nos detemos para pensar em causa e efeito e acabamos caindo nessas coisas. Queira Deus que nenhum de nós que entendemos a palavra de Deus caia nesse engano. Sabemos que o homem do pecado está trabalhando duro ultimamente. Sabemos que o inimigo está instigando por trás de tudo isso. Sabemos que já temos tudo pronto para dar lugar a todas essas coisas que o Senhor está mostrando. Amados, estejamos atentos, não caiamos nisso, que Deus possa nos livrar cada um desses enganos malignos e que sigamos somente ao Cordeiro por onde quer que vá. Que o Senhor os abençoe. Amados, 7 de novembro de 2019. Em sonhos, eu estava dentro de um edifício e as pessoas se preparavam para ter uma conversa ou exortação. Enquanto esperavam a pessoa que faria a exortação, estavam preocupados com eles mesmos, se estavam bem arrumados, apresentáveis, usavam espelhos, iam até os banheiros para se arrumarem. Somente vi 2 pessoas que pediam ajuda aos demais para que tudo estivesse pronto, pois todos estavam concentrados neles mesmos. Logo após isso, se passou atrás da igreja, no pátio de trás desta, onde havia uma atividade. Eu via como uns se preparavam para ajudar a outros, mas haviam outros que aproveitavam essa atividade
para fazer maldades. Abusavam das pessoas de pequenos recursos que não tinham o status visível que eles tinham. Eu observava tudo isso. Ali havia muita comida e se aproximaram pequenos animais, mas eles se comportavam com demasiado egoísmo. Apesar de terem seus pratos cheios, não queriam compartilhar nem suas migalhas com os pequenos animais e muito menos com as pessoas que eles pensavam ser inferiores. Nesse momento, eu via isso e deu início a um barulho de raios, trovões e estrondos, e começou a chover, e eles começaram a ir embora. Ao vê-los saírem, meu esposo e eu percebemos que havia umas crianças que tinham sido deixadas ali. Estes eram irmãos que uma pessoa os encarregou para que outra pessoa os cuidasse, mas essa pessoa havia ido embora. As crianças estavam muito tristes. Os haviam humilhados com zombarias e palavras, porque eram crianças que tinham roupas simples. Nesse momento, vi que uma das crianças havia perdido sua capa, porque tiraram dele e estava se molhando. Fomos até onde eles estavam para juntá-los e colocá-los em nosso carro para que fôssemos embora. No momento em que estávamos colocando-os no carro, eles não queriam, porque sentiam muita pena dos pequenos animais que estavam ali, que durante as atividades haviam sido desprezados também. Assim, sem saber o que fazer com os pequenos animais, os agarramos também e colocamos junto com as crianças no carro e fomos levá-los até a sua casa. Passamos por um bairro da cidade e havia uma revolta muito grande. Haviam pessoas com paus e outros objetos, iam atrás de outras pessoas que caminhavam tranquilamente nas ruas. E assim que avançamos para sair deste tumulto. Enquanto os carros passavam, as pessoas iradas gritavam com os carros, incluindo o nosso carro. Estávamos entre essas pessoas violentas e vimos que estavam fora de si. Passamos deste lugar e fomos na direção onde deixar as crianças. Quando perguntamos às crianças para nos dar as instruções de onde ficava sua casa, o mais velho começou a nos dar as instruções, e assim fomos pouco a pouco nos aproximando no lugar onde viviam, onde seus pais os esperavam. Em um momento, o mais velho nos disse: "Já chegamos." Nós paramos, olhamos e não conseguimos ver sua casa, somente um bosque com algo meio aberto entre ele, e disse: "Como já chegaram?" Pensei: a casa está atrás das árvores e terão que caminhar a pé até lá, mas eles afirmaram que haviam chegado. Então pediram para que os deixassem ali. Não queríamos deixá-los ali sozinhos. Lhes disse: se precisam caminhar pelo meio do bosque, nós iremos acompanhá-los. Descemos do carro e começamos a caminhar com eles. Passamos pelo lugar aberto e chegamos a um lugar onde haviam árvores frondosas. As crianças iam na nossa frente e nós estávamos atrás, segurando seus pertences. Ao começarem a caminhar próximo às árvores frondosas, as crianças se transformaram em anjos extremamente grandes. Eram belos, deles emanava uma luz radiante. Era precioso contemplá-los. Se voltaram, nos olharam e podíamos ver que estavam diante de nós. Mas seus rostos brilhavam tanto que não era possível ver a expressão dos seus rostos. Porém, os seus gestos e como moviam suas cabeças, sentíamos que estavam agradecidos. Nesse momento se elevaram até o céu e os perdemos de vista. Ficamos atônitos diante daquele acontecimento. Estávamos voltando até o carro com nossa mente, pensando no que havia acontecido e quase nos aproximando do carro. Percebemos que a violência que tínhamos visto na cidade havia chegado nessa rua onde havíamos deixado o carro. Assim, ficamos atrás das árvores para nos esconder. Não sabíamos o que fazer, pois haviam muitas pessoas violentas. Nesse momento me foi dito alguns textos. Ezequiel capítulo 2 e Zacarias capítulo 4.
Queira Deus que cada um de nós possamos nos dar conta que somente nos entregar para a vida que Deus deseja para cada um de nós é o caminho seguro. Que o Senhor os abençoe. No dia 21 de dezembro de 2019, às 11h05 da manhã, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que faço vir do norte o grande estrondo, e todos saberão que a visão não tardará. Porém, por amor a muitos, a detive. Mas agora não haverá quem detenha o que está por vir, porque mesmo para isso há prazo. O povo rebelde aborreceu meus ditos, porque prolonguei minhas misericórdias por amor a eles. E encheram suas bocas em dizer: Meu Senhor tarda em vir. Será, ai, que seus pés tropeçarão e seus lombos desfalecerão, ao ver que a linha de prumo certeiro, somente eu a coloco onde desejo e a quem quero a dou. Insensatos, tardios para aprender e obstinados em sua própria opinião. Por acaso alguém de vocês chamou o seu próprio ser à existência e prolongou seus dias? Jactanciosos e depreciativos do que é verdadeiro e amantes do mal. Acaso terás parte em meu reino? Vivo eu, que nenhum zombador viverá no meu reino de paz, justiça, amor e verdade. Estes serão somente estopa e não subirão mais sua maldade à minha memória. Busquem-me enquanto ainda posso ser achado e enquanto estou perto, porque até para isso há prazo. Logo a dor e a angústia passarão, e gozarão meus amados de tão grande paz, que minha alma se comove de anunciar-lhes tamanha felicidade. O universo inteiro aguarda esse desenlace final, onde para sempre reinará felicidade e felicidade. Mas agora, meus filhinhos, não durmam, vigiem e roguem ao Pai que não nos deixe cair em tentação. Meditem na minha palavra, memorizem os salmos, pois em suas palavras encontrarão consolo e paz. Aprendam de provérbios a sabedoria e o conselho. Deleitem o vosso coração no Pentateuco e conheça nele a minha justiça. Observem meus juízos e meus propósitos nos reis, patriarcas e profetas. Conheçam meu amor em cantares, mas vejam meu amor revelado à humanidade na nova dispensação de Mateus Apocalipse, ao ser revelado a meu Pai e ao Espírito Santo em ação contínua entre vocês. Reconheçam os meus profetas e não sejam rebeldes. Ó meu pequeno rebanho, árduo é o trabalho angelical em custódia por vocês. Apreciem minhas dádivas e viverão. Não faltem a alegria destas coisas em vossos pensamentos, e vossas palavras temperadas com estas palavras, porque muito em breve meu reino estará entre vocês pela eternidade, e não existirá mais lembrança do passado. Digo a vocês novamente: alegrem-se, porque vossa redenção está próxima. Aprendam a serem felizes, vivendo 1 minuto de cada vez comigo. Apreciem e vejam quão bom é estar em minha presença. Me invoquem e eu estarei com vocês e ensinarei coisas novas que vocês não conhecem. Chamem, que se abrirá, porque o reino dos céus são para os pobres de espírito, e nisso conhecerão que sou Deus e não mudo. E aqui estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Filipenses 4, versículo 4 a 9. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. Em 6 de junho de 2020, às 11 horas da manhã, enquanto em família estudávamos o manjar sabático que o Senhor dá para o seu povo a cada sábado, a seus filhos, na larga face da terra, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: fale
e não cales. Levantem a norma em vossas vidas, retirando as palavras vãs de vossa boca, palavras das quais outros testificam que vosso interior segue corrompido. A frivolidade, a sagacidade, a quantidade de palavras vazias que causam intriga e desassossego. Aqueles que pensam pouco e falam muito. Aqueles que, levantando sua voz, se fazem ouvir em gargalhadas e gritarias, porque seu costume é ir por todo lugar que passem, chamando atenção. Aqueles que não podem ser discretos e divulgam sua vida a outros e a de seus vizinhos. Aqueles que caminham dançando porque o inimigo dirige seus passos. Aqueles que desculpam sua procrastinação com não saber e não poder, se apoiando na vitalidade alheia, aqueles que desejam saber o mais minucioso detalhe para poder controlar tudo ao seu redor, aqueles que vivem em sua vida sossegada, porém são opressores do seu próximo, aqueles que não temem divulgar com a sua boca o pecado e oram pelo bem-estar do que está sendo sabedor abertamente do pecado e não deseja mudar de rumo sua vida. Aqueles que vasculham os gravetos do vizinho sem tirar sua trave que o afunda no pecado mortal. Aqueles que atribuem a Deus as palavras de Beelzebu, que para parecer anjo de luz fala de reconciliação e paz. Não os declarei antes que quando disserem paz e segurança virá repentina destruição? Por sua própria inclinação aos servos do maligno, destroem sua vida e vivem sem observar o zelo do meu furor, por inclinar-se a deuses alheios, recapitulam suas vidas com muitas palavras vãs, se desculpando a cada passo o mal alheio, pois é a regra em sua própria vida. Vivem em zombaria constante em suas vidas diante de mim, e a grande norma da perfeição, e choram, e gemem, e clamam a outros suas tristezas, sem perceber que eles mesmos pilotam o avião da sua vida, sua própria destruição. Estes conhecem e conheceram, julgam, amam e se congraciam com o mal, e creem que este não terá sequelas mortais em suas vidas. Logo após isso, amados, me foi dito, Efésios 5, 17, palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês, que o Senhor nos dirija e nos abençoe. 15 de abril de 2021. Em sonho, eu estava numa igreja, um local de reunião de culto. Lá, segundo eles, tudo estava pronto para iniciar o culto. Todos estavam se preparando quando, de repente, surgiu um acontecimento imprevisto. Ninguém tinha o inário e todos se recusavam a cantar sem ele. Exortei-os a cantar, mas suas mentes estavam bloqueadas e todos se recusaram a cantar sem ele. A cena mudou. Eu estava num lugar onde era necessário avançar rapidamente para fazer preparativos, para transladar-se para fora da costa. Eu e outra pessoa que ali estava, agarramos uma mochila de costas e começamos a exortar a outros, mas todos se demoravam, como se houvesse outras oportunidades de saída. Lá, um homem influente se apoderou dos barcos, onde mais tarde todos decidiram embarcar para partir. Mas quando este homem se apoderou do barco, à vista de todos, garantiu-lhes com elogios para os levar para um lugar seguro. Eu os vi colocar o barco em marcha e o dirigir para um enorme redemoinho que estava à sua frente. O barco e todos os que lá estavam foram parar nas profundezas do mar. Depois não vi mais. Foi terrível ver aquela cena, amados irmãos.
Oh, queira Deus que possamos perceber o curso da vida que levamos, porque por nós mesmos estamos cegos. Somente indo aos pés de Cristo Jesus, com um coração humilde e contrito, é que Ele pode nos mostrar o verdadeiro caminho que estamos seguindo. Em breve, seremos privados de muitas coisas, entre elas, a palavra escrita de Deus, em forma de livro como a temos agora, o inário, os livros do Espírito de profecia, os testemunhos, mas tudo isto deve estar interiorizado na vida de cada um de nós. E não é neste momento que o vamos fazer, mas é desde agora que o devemos fazer. Que assim seja e que possamos avançar pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe.